Bom dia, meu amigo. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2023. Eu sou Marcos Policarpo e estou trabalhando por aqui. Hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco mais profunda do que a gente normalmente faz. Até porque a gente não pode ficar falando sempre a mesma coisa. A gente tem que... Sabe aquela história da cegonha que a gente fala para a criança? Minha filha, foi a cegonha que te trouxe. Depois plantou uma sementinha, para depois você chegar na verdade, para que a pessoa possa entender. E a gente não pode ficar falando sempre a mesma coisa. A gente tem que aprofundar. Afinal de contas, isso é uma reflexão, é uma caminhada. Mas aprofundar em que sentido que eu estou falando? Veja bem. Vamos tomar o cenário da nossa vida, né? Vamos tomar o cenário do Brasil. A gente discute muito coisas do mesmo nível, do mesmo plano, na 3D. A gente discute direita, esquerda, certo, errado, concordo, não concordo. Isso tudo é dentro de um nível. Quem controla esse imaginário controla essa discussão. Por exemplo, qual é o imaginário dessa situação? É que o mundo é isso que a gente vive. É que o mundo é essa materialidade onde a gente vive. Quem controla isso pode botar a discussão que quiser dentro desse plano. Se você é de direita, se você é de esquerda, se você acredita nisso, se você acredita naquilo, que qualquer resultado que der aí é uma variante do mesmo plano. As coisas mudam de figura quando você olha para fora dessa caixinha, você olha para fora dessa matriz. Você começa a querer conceber uma vida diferente disso. Você ainda pode não estar captando o que eu estou querendo falar, mas vai ficar mais claro para você a partir desse momento em que você começar a questionar a sua origem, da onde você veio e quem você é. Por exemplo, quando você concebe, quando você pensa na sua vida, no início da sua vida, você cogita do teu nascimento para cá, certo? Você cogita do dia que você nasceu, do dia que está registrado lá na certidão de nascimento para cá. Você cogita do útero da sua mãe para cá. Mas se você for olhar cientificamente, o seu pai e a sua mãe, eles trabalharam para fazer o seu corpo físico. Eles não fizeram a sua alma. Quem fez a sua alma? Qual é a tua origem? Quem é você que ocupou esse corpo? Você pode falar assim, poxa, mas quem me fez foi Deus. Sim, mas quando que ele te fez? No mesmo dia que foi concebido o seu corpo? Ou a sua alma é uma criação de Deus anterior a isso? Não vou dizer que é ou que não é. Eu estou apenas te dando uma maneira de você se enxergar diferente. Porque se você foi feito anteriormente, você é um espírito que tem um corpo. Você pode dizer, como eu já disse em algumas palestras, eu sou um espírito que nessa vida aqui agora respondo pelo nome de Marcos. Independente de eu saber as outras vidas ou não, aonde eu estava antes ou não. Mas se eu começar a pensar isso, se eu começar a ter essa consciência, eu vou começar a adquirir uma consciência cósmica. Eu já não sou uma pessoa que nasceu dentro
de um país. Eu nasci geograficamente num país, mas psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, eu posso não estar ali. Eu posso ter vindo de um outro lugar. Eu posso estar tendo uma existência na Terra. Eu posso estar tendo uma existência no Brasil. Eu posso não ser nem do planeta Terra. Quando você começa a enxergar dessa maneira, que você pode ter uma consciência municipal, a sua vida ela é toda pautada dentro do município onde você viveu, nasceu, porque nesse município tem a sua casa, correto? Mas esse município é dentro de um estado. Isso já alarga, já expande um pouquinho mais a sua consciência dentro da 3D. Você vive num estado que é composto por diversos municípios, mas o seu estado ele está dentro de um país. Você já expande um pouquinho mais a sua consciência, você já começa a pegar uma consciência mais nacional, ou seja, o seu mundo ele tem diversos estados, né? No caso do Brasil tem São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Então você pode ter uma consciência nacional, e essa consciência nacional ela pode ir se desdobrando à medida que você vai viajando, você vai interagindo com outros estados, com outras pessoas, você vai conhecendo outras culturas. Então você pode dizer, não, de fato eu tenho uma consciência nacional. Mas quando você vê que isso aí é apenas um passo ou um lugar geográfico dentro de um planeta, e que você vive nesse planeta, e o seu país está nesse planeta, você adquire uma consciência cósmica. Os seus vizinhos serão quem? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Esses serão os nossos vizinhos. E a maneira da gente enxergar a vida, ela muda completamente. Você já não toca fogo na Amazônia, porque tocar fogo na Amazônia é como você tocar fogo no seu jardim. Você já não faz guerra, porque você guerrear com outro país é como se você vivesse numa casa, estivesse no quarto em guerra com quem está na sala, mas está dentro do mesmo quarto. Ou seja, quando você atinge o desenvolvimento de uma consciência cósmica, e você olha para fora dessa matrix, você sai da condição material e vai para a condição espiritual. Você é um espírito. E como espírito, os seus parâmetros de vida, eles mudam completamente. Os seus anseios, as suas ambições, as leis que você se submete, as leis que você fica consciente de que precisa respeitar, elas mudam. Você começa a ver a infantilidade de uma lei terrestre, nacional, dos homens. Você começa a ver a infantilidade de uma religião dos homens. Você começa a ver toda a deturpação que a mão do homem ocasiona quando ela toma conta. Você sai da verdade, você começa a viver nas trevas e da mentira. Quando você tem uma consciência material, Deus está fora de você. Você concebe Deus como alguém que está no alto. Mesmo quando você diz que Ele está aqui, você imagina Ele aqui do seu lado. Quando na realidade, você é divino. Deus está dentro de você. E você pode dizer de uma forma muito mais verdadeira: tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele está dentro de você. E um dia você dirá, à medida que a sua consciência for expandindo, que a sua consciência espiritual for expandindo, eu e o Pai somos um. É esse desdobramento, é esse desenvolvimento
sofrimento que nós estamos fadados a cumprir. A nossa missão aqui nesse planeta, como espírito, é uma missão de evolução. Isso aqui é uma escola espiritual, onde todos nós temos uma pedagogia do livre-arbítrio, onde por nossas próprias escolhas a gente deve escolher e caminhar para a essência. Deve procurar o caminho da luz. Por que todos os caminhos estão certos? Porque todos eles vão levar no mesmo lugar. Apenas um vai levar mais tempo do que outro. Um vai levar com mais facilidade e outro com mais sofrimento. Mas não tem outra situação. Existe a lei, uma das leis desse planeta é a lei da evolução. Todos nós estamos destinados a evoluir. Uns dentro do tempo mínimo, outros com mais tempo, igual numa escola. Mas você não pode perder essa concepção ou essa não é concepção não, essa condição de que todos nós somos espíritos num planeta, por enquanto, de provas e expiações, que já está terminando, vai para um planeta de regeneração, porque nós estamos atingindo uma vibração que é própria da regeneração, que é da quinta dimensão, onde quem não cumpriu a etapa vai para outro planeta, mais atrasado do que o nosso, porque o nosso vai para a quinta dimensão, e isso é uma situação geográfica, é uma situação do movimento de translação que o nosso sistema solar faz em torno do Sol de Alcione. E quando a gente passar no cinturão de Órion, aquela vibração ali é uma vibração muito mais elevada do que a que a gente tem aqui. Portanto, quem tiver consciência da 3D não vai ficar. Por que não vai ficar? Porque ele vai ser arraigado, ele vai estar preso na Matrix, ele vai estar preso na materialidade. E essa vibração, ela é própria da espiritualidade, porque ela é mais refinada. Então o cara não vai conseguir ficar aqui. E para ele ficar aqui, ele tem que se descobrir no espírito, ele tem que despertar. É isso que se chama do despertar espiritual. Você tem que começar a ter a consciência de que é um espírito, de agir como um espírito. Não é saber que é um espírito que está dentro do corpo, não. É a consciência de que você é um espírito e está vivendo através do corpo. Esse corpo é como se fosse uma roupa, mas os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua percepção, toda ela é espiritual. É a essência, é a normal, é o que você é o que nós somos. E quando você descobre isso, você descobre que existe vida em outros planetas. Quem é Deus? Você começa a perceber que esse Deus infantil, de que é nosso protetor e que nós somos filhos únicos dele, que somos preferidos dele, e isso é infantil. Deus criou tanto a gente quanto o marciano, como o veneziano. E como é que a gente tem que enxergar ele? Se a gente antes nem cogitava existir em outro planeta, a gente acha que é único no universo. No universo de bilhões de pessoas, nós somos únicos. Quando você pensa isso, você atinge um grau de maturidade diferente do terráqueo. Você começa a perceber o pensamento do humano. O pensamento piegas, o pensamento infantil, o pensamento dramático do humano. Revestido de medo e culpa. Então, a gente precisa, nesse momento, nessa reflexão que eu estou trazendo aqui, eu estou dando diversos toques para que você levante e olhe para fora da Matrix. Olhe para fora da sua configuração mental, enxergue
que você tem uma configuração mental produzida por aqueles que querem que você continue preso aqui. E isso termina quando você começa a se olhar e ver como você está funcionando. Nesse movimento você encontra, você se liberta, porque você vê a verdade. E é como se diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa liberdade, ela não vai vir nunca de um líder, ela tem que vir de você. É você quem tem que olhar e se desamarrar. Porque no fundo foi você que se amarrou. Então é você quem tem que se amarrar, se desamarrar. Entendeu?